Olá, esse é o Juventude em Pauta, eu sou Fernanda Kintner e estamos em uma edição especial em videoconferência devido à pandemia do novo coronavírus. E hoje nós estamos com a presença da Natália Braga, ela que é presidente do Parlamento Jovem, um programa da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e também é estudante de Direito. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Fernanda. É uma honra poder participar do debate e compartilhar as ideias contigo. Natália, então você como presidente do Parlamento Jovem e estudante, vamos falar um pouco sobre a educação nesse primeiro bloco. Muitas atividades foram paralisadas e os jovens tiveram as suas atividades afetadas, né, com essa pandemia do coronavírus. Aos poucos foram sendo retomadas. Como é que foi esse processo para você e como você acha que ele afetou, essas paralisações afetaram a educação brasileira? Então, essas paralisações afetaram diretamente a educação brasileira e trouxeram impactos sociais e educacionais muito grandes para os jovens, principalmente para os jovens de periferia e de baixa renda, porque muitos não têm acesso aos computadores que foram utilizados para o sistema de ensino à distância, muitos não têm acesso à internet, enfim. Foram vários os obstáculos que os jovens precisaram passar para conseguir continuarem estudando. E isso a gente fala de muitos que não conseguiram passar esses obstáculos, não conseguiram se readequar por diversos motivos, e aí eles acabaram desistindo do ano letivo, acabaram perdendo o ano letivo por conta da pandemia. Mas a gente consegue entender e compreender a questão da paralisação das aulas e esse déficit. É muito mais importante a gente manter a vida dos nossos jovens, manter eles saudáveis e sem contaminação e proliferação do vírus por toda a cidade, do que voltar às aulas. A gente pode recuperar o ano letivo depois, a gente pode recuperar o déficit educacional depois, mas vidas a gente não consegue recuperar. Então, foi super importante essa paralisação e esse momento de ensino à distância. Realmente. E você estava me contando que você já está no ensino superior, né? Como que foi essa retomada para você? Você conseguiu ter aulas online? Então, eu ingressei no ensino superior no meio da pandemia. Eu comecei agora no segundo semestre, em julho. Então, quando eu entrei, já estávamos nesse sistema de educação à distância. Desde o primeiro dia de aula, todas as aulas online, todas as aulas pelo computador. Então, para mim foi um pouco mais fácil, porque eu tenho acesso ao computador, eu tenho acesso à internet, então eu consegui acompanhar. Mas muitas vezes a gente sente falta de, por exemplo, estar no corredor e cruzar com o professor para tirar uma dúvida sobre aquela matéria, ou então ficar um tempo depois da aula com o professor para tirar uma dúvida, para rever uma matéria, um texto, alguma coisa do tipo. E isso a gente acaba não tendo essa atenção maior no ensino à distância, porque as aulas são todas exatamente cronometradas e as salas abrem e fecham em horário determinado. Então, às vezes, a gente acaba perdendo esse time de tirar a dúvida e ficar, deixa para a próxima, mas na próxima a gente esquece. E aí a gente acaba ficando com lacunas no nosso ensino. Esse contato social, né, ficou prejudicado nesse ano, mas nada que nos próximos anos vocês não consigam recuperar, né? Com certeza. Lembrando a você que nos assiste que o Estatuto da Juventude no Brasil considera a pessoa jovem aquelas entre 15 e 29 anos, né? Eu ia deixar para falar um pouco de política mais no segundo bloco, mas entrando já um pouco nesse assunto, nacionalmente vem sendo discutido alguns cortes na educação. Como que você encara isso para o futuro dos jovens e o que o jovem, mesmo o jovem estando nessa faixa etária, mesmo ele achando que ele não pode contribuir muito, em que ele pode contribuir para mudar esse quadro? O que ele poderia fazer? Bom, esses cortes são algo que nós precisamos prestar muita atenção, porque eles estão inserindo a mão, colocando a mão, tirando a nossa verba da educação brasileira. E a gente já vê muitas pessoas com capacidades altíssimas saindo do país para estudar e acabar desenvolvendo a sua capacidade intelectual em outros países,
porque às vezes não tem infraestrutura, às vezes a gente não tem um centro de pesquisa, ou às vezes não é algo de fácil acessibilidade. Então a gente luta muito para universidades públicas universais, universidades públicas que os alunos de escola pública tenham a oportunidade de ingressar, universidades públicas bem estruturadas, universidades públicas que os professores sejam respeitados, os administrativos sejam respeitados e que a gente consiga estudar, desenvolver todo o nosso plano de ensino, toda a nossa capacidade intelectual dentro desse ambiente com qualidade. Não adianta nada a gente chegar numa universidade e a nossa universidade não ter luz, não adianta a nossa universidade não ter água, ou os professores estarem exaustos, cansados, por fazerem jornadas duplas, triplas, para conseguirem trazer o sustento para sua casa. Então, é super importante a gente valorizar a educação e lutar contra esses cortes, lutar contra essa retirada de verba da nossa educação. Porque quando isso acontece, é como se ele estivesse tirando um braço do nosso direito. O brasileiro, ele tem um direito constitucional de educação. E a nossa educação, ela precisa ser garantida e com qualidade. Não adianta ser uma educação sucateada. O jovem, ele tem um papel importantíssimo nessa pauta, porque é ele que está lá estudando, é ele que precisa reivindicar a universidade, a vaga para ele fazer parte. E isso a gente fala também das escolas públicas de ensino médio, fundamental. Mas o que mais sofre hoje em dia aqui no Brasil são as universidades. Então, é o nosso dever ir para as ruas, é o nosso dever visitar os gabinetes dos deputados nos quais a gente confiou o nosso voto e pegar na perna deles e falar, olha, deputado, eles estão querendo tirar a verba da escola, eles estão querendo tirar a verba da universidade, da nossa educação. Fazer com que o deputado vote contra esses cortes, participar arduamente da política para conseguir conter esses cortes. Porque todos esses cortes precisam ser aprovados pelo Legislativo. E se a gente tiver esse acompanhamento, inclusive se nós elegermos jovens que conhecem e reconhecem a importância da educação para o povo brasileiro, a gente consegue fazer com que a educação tenha menos cortes, a gente consegue fazer com que a universidade seja plural e universal. Exatamente. Natália, nós vamos fazer então um breve intervalo, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre o jovem inserido na política, já já. O Juventude em Pauta é feito em parceria com a Subsecretaria Especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Voltamos em instantes. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte, mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Estamos de volta com Juventude em Pauta. Hoje o nosso tema é sobre educação e política na perspectiva do jovem, em meio a uma pandemia, né? E estamos aqui falando com a Natália Braga, ela que é a presidente do Parlamento Jovem, um projeto da Escola do Legislativo Senador Ramos Tevez, aqui da Assembleia de Mato Grosso do Sul. Natália, vamos falar um pouquinho mais sobre política agora. O Parlamento Jovem, ele dá oportunidade de termos deputados e estudantes, né? Como que foi essa descoberta desse projeto para você? Como que você se inseriu nele? E agora, como que foi sua eleição, né? Você foi eleita presidente desse último mandato. Conta para quem tem interesse em saber como é que funciona, o que vocês podem fazer pela política sul-mato-grossense. Bom, o projeto Parlamento Jovem Sul-Mato Grossense, ele visa conceder ao jovem de Campo Grande
toda a vivência de um deputado estadual. Então, nós somos eleitos com campanha eleitoral, com votação em urna eletrônica e tudo que a gente vê na tramitação de uma campanha eleitoral comum acontece na nossa campanha também. A única diferença é que numa campanha eleitoral comum a gente pede voto pela cidade, a gente pede voto pelo estado, para deputado estadual, e no Parlamento Jovem a gente pede voto dentro da nossa escola. Por exemplo, eu represento a Escola Estadual Joaquim Murtinho. Então, eu fui eleita pelos alunos dessa escola. A minha campanha foi dentro da minha escola e os meus colegas do Joaquim Murtinho tiveram a oportunidade de votar entre 4 candidatos e eu acabei sendo eleita junto com mais outros 2 companheiros. Então, a partir desse momento, a partir do momento da nossa eleição, nós fazemos uma semana de capacitação, na qual nós temos aula de direito constitucional, de direito legislativo, administrativo, oratória, enfim, tudo que a gente precisa para realmente começar uma vida pública, uma vida política. A partir desse momento, nós somos diplomados pelo TRE e empossados pela Assembleia Legislativa, exatamente como os deputados estaduais. A única diferença começa a partir de quando a gente começa a trabalhar no plenário. Nós precisamos ser apadrinhados por deputados estaduais. No meu caso, eu fui apadrinhada pelo deputado Pedro Kemp, então ele me acompanha em todos os meus projetos, todas as minhas indicações, todo o trâmite legislativo que o deputado estadual realiza, o deputado estadual jovem realiza também, com o acompanhamento e supervisão do seu deputado padrinho. No momento da eleição para presidente da 6ª legislatura, nós tivemos 2 eleições nessa legislatura. No primeiro momento, eu disponibilizei o meu nome, acabamos tendo um empate, e pelo regimento da Assembleia Legislativa, o mais velho assumiria. Então, aí o meu colega, o Vinícius, assumiu a presidência no início do projeto. Com o tempo, ele acabou parando de frequentar o projeto por diversos motivos, e aí eu assumi com uma nova eleição, nós tivemos uma nova eleição, e por unanimidade dos deputados estaduais jovens, eu assumi como presidente da 6ª legislatura. E desde então a gente vem trabalhando muito a questão da importância do protagonismo jovem, a questão do jovem participar na política e a questão do empoderamento feminino também. Na formação anterior da nossa mesa diretora, nós éramos presididos por um homem, nosso vice era um homem, nosso segundo secretário era um homem, e agora na atual formação da mesa diretora, nós temos só um homem na formação, então todos os outros componentes são femininos. Vocês podem apresentar projetos, né? E que, de fato, se forem apadrinhados por deputados estaduais, eles podem até, sendo aprovado todo o trâmite legal na Assembleia, eles podem até se tornar leis, né? Sim, exatamente. Tem um colega de uma edição, não me recordo qual é a edição ao certo, mas ele também foi apadrinhado pelo deputado Pedro Kemp, e junto com o deputado Pedro Kemp, ele fez um projeto de lei que decretava o Dia do Meio Ambiente no estado de Mato Grosso do Sul. Então, esse já é um projeto de lei aprovado, que foi escrito por um parlamentar jovem. Legal, Ayel. Muito interessante para você que nos assiste e tem mais interesse. Eu vou colocar o site da Escola Legislativa aqui para você também saber mais informações sobre as próximas edições. Natália, vamos agora então para um assunto mais pessoal. Como que você se interessou pela política? Então, como que você despertou esse interesse de começar pelo deputado estudante, né, como deputado estudante, mas, enfim, de acompanhar, nem todo jovem tem esse interesse de acompanhar a política, né? Por que isso, desde quando isso surgiu para você? Bom, o meu interesse pela política surgiu aos 12 anos, em 2014, quando eu tive conhecimento do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. E aí eu fui pesquisar, fui atrás. O meu pai de criação, que é advogado, me acompanhou nos estudos, me indicou sobre o processo do impeachment e tudo mais. E aí falou, bom, mas juridicamente é isso. Agora o que você tem que fazer é estudar o lado político do processo. Então eu comecei a estudar a política, as formações, o campo progressista.
E também comecei a ver também a diferença de tratamento entre militantes. Como o estudante era tratado pela polícia quando ele iria manifestar sobre o seu direito de educação, sobre o direito da verba, enfim, quando o estudante se manifestava e quando a elite se manifestava. E aí eu comecei a estudar sobre as classes sociais e sobre como a sociedade funcionava e acabei me apaixonando por política aos 12 anos. Então, a partir daí, eu comecei a participar do Grêmio na escola. Eu fui eleita presidente do Grêmio Estudantil aqui do Joaquim Murtinho. E aí, uma professora minha me falou, olha, esse é o projeto Parlamento Jovem, ele te dá essas possibilidades e você deveria participar, eu acho que você vai gostar, porque você vai ter a oportunidade de trabalhar efetivamente pela juventude de Mato Grosso do Sul. E aí eu me inscrevi do dia para a noite, ela me disse no final da tarde, e no dia seguinte eu tinha que entregar um projeto de lei para ser avaliado pela Assembleia Legislativa, e eu escrevi em uma noite, rapidão, e consegui apresentar meu projeto, consegui ser eleita, e consegui realizar um sonho, que era de poder começar a construir uma sociedade mais justa e igualitária, que dê voz e vez aos jovens e às mulheres. Legal, muito legal. Espero que você possa galgar mais passos aí na política daqui para frente, né? A gente precisa mesmo de mulheres e jovens que se interessem. Eu que cubro política há 10 anos, quem sabe te entrevisto mais para frente aí como deputada estadual. Será ótimo. Muito obrigada pela sua participação. A você que nos assiste, fique ligada sobre esse e outros temas da TV Assembleia, no nosso canal 9 da NET ou no canal oficial do YouTube, da Casa de Leis no YouTube. Natália, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Obrigada a você, Fernanda. Até. Tchau, tchau.